Olares! Oi, meus amorinhos. Fazia tempo, né, quando fazia esse tipo de aula. Mas é porque, como começou as aulas ao vivo, a gente não viu a necessidade de fazer, né? Porém, esse assunto de radioatividade a gente começou no primeiro trimestre ainda. Aí fizemos atividade avaliativa, teve recesso. Aí passou esse tempo todinho e a gente não acaba esse assunto. Então, eu vi a necessidade de fazer essa aula para que a gente possa encerrar de vez esse assunto, tá? E também a gente vai não utilizar o livro 1 mais, que esse é o último capítulo, né? Então, eu lembro que na aula ao vivo eu falei que faltava apenas a aplicação da radioatividade na medicina, mas hoje eu vou falar do assunto todo para poder a gente relembrar, né? Já faz um tempinho. Então vamos lá, dando início. Radioatividade. Vamos falar um pouquinho da energia que vem das estrelas, tá? Eu lembro que na aula ao vivo, e até mesmo nos outros assuntos, a gente falou muito na constituição básica, né, das estrelas, que ela é formada de quê? De átomos de hidrogênio e hélio. Mas como é que acontece isso? Lá no Sol, né, que é uma estrela, acontece muito as reações de fusão nuclear. O que seria a fusão nuclear? Seria a união de dois núcleos ou mais, né? No caso das estrelas, vai ocorrer a fusão nuclear do hidrogênio, né? Dos átomos de hidrogênio, e vai resultar o quê? Na formação do hélio. Então, por isso que a gente diz que, basicamente, as estrelas elas são compostas de hidrogênio e hélio. O que vai acontecer? Essas fusões elas vão gerar uma grande liberação de energia. E essa energia ela vai chegar para a gente como forma de radiação solar, né? Ela vai emanar, ela vai emitir tanto calor como sua luz. Professora, mas por que a gente está falando sobre isso? Porque é radioatividade, é radiação. Mas vamos entender um pouquinho mais lá na frente o que tem a ver as estrelas com esse assunto, tá? Descoberta. Como é que foi descoberto a radioatividade? Em 1896, de uma forma acidental, esse carinha aí, ó, Becquerel, tá? Ele descobriu que o urânio, que é um elemento químico, ele escurecia, ele enegrecia placas fotográficas. Como assim? Se você pegar qualquer radiografia que você fez, você vai ver que tem uma parte escura e tem uma parte clara, tá? Então, só para que vocês entendam o que é essa parte de escurecer ou de enegrecer. Então, quando a gente vai fazer um exame de raio-x, é tipo uma fotografia interna de seus órgãos, tá? Só que na época não se sabia, hoje a gente sabe por quê, né? Os estudos avançaram, mas na época Becquerel ele não sabia. Então foi de uma forma sem querer querendo, né? E aí depois disso, Marie Curie e Pierre Curie, eles estavam estudando e eles viram que descobriram, tá? Que o polônio e o rádio também são elementos radioativos. Só que, pessoal, esse casal, Marie e Pierre Curie, eles mexiam com esses elementos químicos, assim como estivesse pegando qualquer coisa. Eles não tinham o mínimo de proteção, não tinham o mínimo de cuidado, tá? E é tanto que depois de alguns anos, a Marie Curie ela morreu de leucemia, ou seja, de câncer. O marido dela, né, coincidentemente, que trabalhava com ela, fazia os mesmos estudos, mas não morreu de câncer. Morreu atropelado por uma carroça. Certo? Ironia do destino, né? E aí, pessoal, é por isso que chama radioatividade, devido ao elemento químico rádio. E o polônio foi a Marie, né, que batizou aí em homenagem à terra natal dela, certo? Então, pessoal, essa questão da radioatividade, elementos químicos, se você for olhar a tabela periódica, a partir do urânio, né, são elementos que eles têm um alto número atômico. Então, eles vão ter uma alta capacidade de fazer com que encontre, né, uma estabilidade.
Então, vamos entender o que é o conceito da radioatividade. O que é radioatividade? É a capacidade que certos átomos possuem de emitir radiação, que pode ser radiação eletromagnética e pode ser também radiação de partículas, tá? Isso vai acontecer o quê? De núcleos que estão instáveis. Como é que esses núcleos ficaram instáveis? Isso pode acontecer por deficiência de nêutrons, pode ser por excesso de nêutrons ou até mesmo por excesso de prótons e nêutrons nesse núcleo desses átomos, tá? E aí eles vão encontrar, eles vão tentar achar uma estabilidade. Para que vocês possam entender melhor, vou fazer aqui uma analogia, aqui uma comparação. Gente, Hulk, o incrível Hulk, ele tá lá, ele é um cara, tá lá de boa, tá? Quem conhece a história viu que ele sofreu, ele foi exposto à radiação e mudou suas células. Então, quando ele começa a ficar chateado, começa a ficar com raiva, ele começa a criar uma fúria muito grande dentro dele. E essa fúria, enquanto ele não externar ela, enquanto ele não extravasar, ele não vai voltar ao seu estágio de estabilidade, ao seu estágio normal, não é isso? Então, a mesma coisa são esses elementos químicos, pessoal, radioativos. Eles ele tem muita instabilidade no seu núcleo. Então, eles têm que extravasar, eles têm que externizar essa energia toda até ficar estável. Só que o problema é que para eles ficarem estáveis, eles precisam emitir o quê? Radiação, que foi como eu falei há pouco tempo, que pode ser radiação de partícula ou eletromagnética. As três principais radiações, né, que esses elementos químicos vão emitir são alfa, beta e gama. São as principais, tá? Não é que existam só essas três, não. Essas são as principais quando a gente vai tratar em relação ao assunto de medicina, fisiologicamente falando, né? Porque a gente está estudando esse assunto em biologia. Então, vamos lá. Esses elementos radioativos, né, essa radiação que sai desses elementos químicos, vamos lá diferenciar. A alfa é uma partícula. Por que uma partícula? Porque ela vai apresentar, pessoal, uma massa de valor 4 e vai também apresentar uma carga de valor 3. Então, muita gente diz que a partícula alfa ela é como se fosse a partícula de hélio, que ela tem a mesma característica aí, da massa e carga, certo? E aí, essa partícula alfa, ela vai ter um poder de penetração aí muito baixo. É tanto que uma folha de papel pode deter, pode barrar essa radiação, certo? Já a partícula beta, ela é uma partícula que não tem massa, porém ela tem uma carga -1, é uma partícula negativa, tá? A alfa é positiva e a beta é negativa. Então, essa partícula aí, vocês podem ver aí na ilustração, que a partícula beta, ela já consegue atravessar uma folha de papel, mas ela é detida, ela é barrada por uma folha, por uma lâmina de alumínio. Já a radiação gama, ela nem tem massa e nem tem carga, tá? Então, a gente não pode chamar de partícula, porque ela não carrega nada. Ela apenas emite radiação de energia, tá? Então, ela é uma onda eletromagnética. E aí sim, como ela não tem partícula, não tem né, massa nem carga, ela tem um poder de penetração bem maior comparado às outras. Então, ela consegue atravessar, tá? Órgãos, outras estruturas e pode ser barrada, pode ser detida por uma parede de concreto, por uma placa de chumbo, tá? Que tenha pelo menos uma espessura de 5 centímetros ou mais, certo? Então, vamos agora entender a datação radioativa e o tempo de meia-vida. O que seria isso? Pessoal, primeiro, meia-vida é a medida que a radiação é emitida, tá? E o átomo começa a se desintegrar, o que resulta na sua transformação. Então, seria o quê? Seria metade, né? Seria, ele tem uma carga, ele tem
na quantidade, e para ele começar a se desintegrar, ele vai levar metade, né, da sua vida para reduzir a massa pela metade. Ixi, professora, ficou meio complicado agora. Vocês vão entender já já, tá? Seria o seguinte, vamos lá, vamos datar algum fóssil que você achou aí, e o pessoal vai começar a datar o mais famoso, que é o carbono 14. Lembra no começo dessa aula que eu falei sobre a energia que vem das estrelas, a radiação das estrelas? O que é que tem a ver isso? Gente, porque é o seguinte, o carbono 14, ele é formado através do átomo de nitrogênio, que foi bombardeado por nêutrons cósmicos nas camadas superiores da atmosfera. Então, o carbono 14 ele é um isótopo radioativo. Então, ele se tornou assim, né, devido a sofrer bastante radiações solares, foi bombardeado por nêutrons cósmicos, e aí atingiu o CO2, né, o gás carbônico. E esse CO2, ele se transformou em carbono 14, que ele é absorvido por os seres vivos, né? Principalmente pelos vegetais. E aí, o que acontece? Os vegetais, eles absorvem esse carbono 14 por conta do quê? Da fotossíntese, né? Da energia solar, da radiação solar. E aí, os herbívoros comem, né, as plantinhas, o capim e tal. A gente come os herbívoros, então, de certa forma, todos os seres vivos têm o carbono 14, mas só quando estão vivos, tá? Quando esse ser vivo morre, ele tem o início do decaimento, ou seja, da desintegração. Vai acontecer o quê? Onde metade de sua massa vai levar cerca de 5.740 anos. Então, o carbono 14, quando está no organismo vivo, tá? Ele está lá. Está lá, tem as medidas, vamos dizer que tem uma medida exata, da quantidade exata no seu organismo. Quando um ser vivo morre, aí esse carbono 14 ele começa a ser perdido, ele começa a ser liberado, tá? Então, para ser liberado, ele vai demorar 5.640 anos, tá? Na verdade, esse tempo de 5.740 anos é o tempo de meia vida, tá? Vamos entender aqui nessa próxima página. Aqui, ó, na página 329, vamos entender aqui como é que acontece isso. Então, tem aí um tronco de uma árvore. A árvore era um ser vivo. Morreu, aí ficou o tronco dela. Aí você achou esse tronco. Aí, poxa, eu quero saber quanto tempo tem esse tronco aí, esse fóssil, né? Então, se vocês observarem, tá aí o tronco, ele tá com 100% do seu carbono 14. Morreu. Aí vamos supor que ele tem aí 10 gramas de carbono 14. Um exemplo, tem 10 gramas. Para você saber quanto tempo tem e a quantidade, né? Os anos e a quantidade que ele tem, você vai fazer o seguinte. Ele chegou, tava lá, você encontrou o fóssil, tá lá ele 100% com 10 gramas. Só que você foi fazer a investigação e viu que ele agora tem 5 gramas, ou seja, ele passou 5.740 anos para perder metade. Então, por isso que chama meia-vida. Aí, para ele ficou com 50%, então ficou com 10 gramas, não é isso? 10 gramas não, desculpa, 5 gramas. Passou mais 5.740 gramas, de 50% ele ficou com 25%. Então, ele tinha 5 gramas, passou meia vida, ele agora ficou com 2,5 gramas. Se passar, pessoal, mais 5.740 anos, ele vai reduzir, né, essa 2,5 gramas para 12,5 gramas ou 12,5%, só para que vocês entendam, ok? Aí embaixo tem jogo rápido, que é uma atividadezinha para vocês praticarem aí, tanto para vocês saberem a quantidade, né, de carbono 14, como também vai dar para saber quantos anos esse fóssil tem. Mas vamos fazer isso na aula ao vivo, apesar de ter tido gente que respondeu e mandou para mim, tá? Mas vamos fazer a correção na aula ao vivo.
da manhã. Eu estou voltando nessa página aqui para que vocês vejam que tem uma tabela, que cada elemento químico ele tem o tempo que precisa para reduzir a metade, para que ele possa se desintegrar, entendeu? Então aí, ó, tem o potássio, tem o urânio, o césio, né? O césio ele leva 30 anos para poder ter o tempo de meia-vida, né? Perder a metade e assim por diante, ok? Então, pessoal, vamos passar agora para essa parte aqui, ó. Efeitos da radioatividade no corpo humano. Se você for usar em pequenas quantidades, né? Se você for se expor à radiação em pequenas quantidades, ela não vai te fazer mal. Se for uma maneira controlada, se for uma maneira, né, que você possa expor de uma maneira consciente, só vai trazer benefícios. Mas é óbvio que se for utilizar de uma maneira exagerada, aí sim vai trazer malefícios, que foi o que aconteceu, o acidente lá em Chernobyl, né, na Ucrânia, na antiga União Soviética, em 1986, onde está dizendo aí, ó, que 30 pessoas morreram em aproximadamente um mês e cerca de 1.800 foram diagnosticadas com câncer de tireoide, em virtude de estar exposta à radiação. Gente, a tireoide é essa glândula que fica na região do pescoço e ela é bastante sensível à radiação. Muito sensível, tá? Então, por isso, quando vocês vão fazer radiografia de dente, o pessoal coloca aquele colar, né, no pescoço, porque ali tem uma placa de chumbo, tá? Que é para proteger ela. Você vai fazer radiografia do dente, não vai fazer dela, que é muito sensível. Então, ela pode desencadear células defeituosas e, posteriormente, gerar um câncer, certo? Depois vocês leem aí direitinho essa parte, né? Onde cada órgão ele vai ter uma acessibilidade, né? Diferente de outras aí, ok? Agora vamos chegar na parte que estava faltando, que era aplicações da radioatividade na medicina. Gente, essa parte aí, o raio-x ele foi descoberto em 1895, faz muito tempo, tá? Então começou com, sem querer querendo ali por Becquerel, né? Que ele meio que descobriu que podia tirar foto do corpo da gente por dentro. Então, o que que acontece? Esses raios-x, né? Como vocês estão vendo aí na imagem, o raio-x, deu para identificar o quê? Uma fratura no osso. Então, vai saber como tratar. Antigamente, ninguém sabia o que que acontecia e as pessoas acabavam, né? A perna ficava lá doendo, apodrecia, amputava, enfim. Então, o raio-x, ele chegou para justamente, né, fazer um conhecimento mais aprofundado. Então, seria praticamente uma fotografia dos nossos órgãos. Então, o raio-x ele atravessa fibras e tecidos, né, até chegar nos nossos órgãos. Então, o que que acontece? Os órgãos, eles absorvem essa radiação, eles absorvem esse raio-x para poder impregnar, para poder tirar essa fotografia. Então, quando você tem em casa uma radiografia, você vê, como eu falei antes, né? Que tem uma parte clara e escura. Então, nessa parte clara, o médico vai ver aí, ó, do seu órgão, né? O osso quebrado, a fratura que ocorreu, certo? Mas o raio-x, ele não é só utilizado na questão humana, né? Do corpo humano, ou então do corpo dos outros seres vivos. Não, o raio-x ele é utilizado também para detectar, por exemplo, em aeroportos, se a pessoa está portando drogas, armas, né? Para poder combater aí a criminalidade e também é muito utilizado em regiões aí, ó, na alfândega, para descobrir se as pessoas estão carregando coisas aí indevidas, né? Ou seja, pessoal, ele é utilizado muito na questão da segurança, certo? As pessoas que trabalham com raio-x, elas têm um tempo menor de trabalho, né? De horas trabalhadas, vamos dizer assim. Elas também se aposentam mais cedo. Eu lembro que eu falei até isso para vocês. Essas pessoas, elas têm tipo um contador por dia para saber o quanto ela está exposta ali, para ela ter que ter um controle. Então, é diferente de você uma vez no ano, sei lá, uma vez perdida, você vai para o médico e precisar fazer um tipo de exame, um raio-x.
Ou seja, você vai estar exposto ali uma vez na vida, sei lá. Mas o profissional não, o profissional está todo dia trabalhando com 20, 30 pacientes, então ele tem que ter esse controle, porque ele vai estar exposto. É tanto, pessoal, que as salas de radiografia, né, de raio-x, ou até mesmo de outros exames que a gente vai ver aqui, elas são áreas mais isoladas, elas têm um acabamento das salas muito mais reforçadas, né? Os equipamentos que as pessoas usam, né? Tem placas de chumbo por dentro daquelas roupas para poder realmente se prevenir, se proteger da radiação. Elas estão expostas ali o tempo todo, certo? Tomografia. A tomografia nada mais é do que uma evolução do raio-x, tá? É como se fosse um raio-x, só que você vai ter agora uma noção tridimensional. E você vai ter a elaboração de imagem de uma forma mais, vamos dizer assim, fatiada das imagens. Você vai ter uma noção bem melhor, né? Essa radiação ela é detectada por um tomógrafo, que é um aparelho, que vai formar imagens no computador, né, desse organismo para poder saber a causa de alguma doença que a pessoa está ali, certo? Aí a cintilografia. A cintilografia, ela já é um processo que você vai precisar fazer a ingestão de algumas substâncias radioativas para poder revelar, para poder chegar naquele órgão-alvo e saber o problema, certo? Então, como vocês podem ver na imagem aí, a glândula aí, ó, da tireoide, ela está como se fosse assim, iluminada, tá? É como se fosse fluorescente. Essa fluorescência vem justamente do quê? Do líquido, do elemento químico que você ingeriu para poder revelar, para ficar mais fácil identificar o problema daquele órgão que você está querendo identificar, alguma coisa, certo? Então, vai ser permitido o diagnóstico de tumores, tá? Então, para cada órgão tem um elemento químico que ele vai ser mais sensível, tá? Radioterapia. A radioterapia nada mais é do que um tratamento que as pessoas fazem quando tem já o tumor diagnosticado, né, um câncer, mas esse câncer ele não é tão agressivo, ele não é um câncer tão grave. Então as pessoas vão tratar de destruir essas células cancerígenas com radioterapia, porque é um processo de tratamento mais pontual. Ele vai atacar somente aquele local que é necessário, tá? Para não ter que atacar e destruir células saudáveis, ok? Então, esse tratamento é contra um câncer, então é menos invasivo, né? Porque a pessoa, ela não precisa ficar internada, ela vai fazer aquela sessão ali, pronto, acabou, vai embora. Ok? E geralmente vai ter resultados muito positivos, tá? Para tratar essas células doentes, né? Quando o câncer ainda está aí de uma maneira não tão agressiva. Aí sim, quando se tem um câncer mais agressivo, né, uma coisa mais prejudicial, aí a pessoa vai fazer um tratamento mais invasivo, que é a quimioterapia. Que aí sim a pessoa precisa ficar internada, ela vai ter umas consequências desconfortáveis, né? Vai ter perda de pelo no corpo, vai ficar careca, vai ter enjoos. As pessoas podem. Tem umas pessoas que vão ter um emagrecimento, as pessoas vão ficar um pouco meio inchada. Então, assim, pessoal, é complicado, é. Mas está se fazendo um tratamento e chega-se à cura, tá? Pode chegar-se à cura, dependendo do tipo de câncer e do estágio em que ele esteja, certo? Aí aqui, ó, aplicações da radioatividade na indústria. Então, assim, se a gente está falando de biologia, professora, por que está falando da indústria? Porque isso tem a ver com a questão fisiológica também. Então, se vocês observarem aí, ó, a indústria de alimentos, ela utiliza o cobalto 60 para reduzir a quantidade de micro-organismos que degradam, degeneram peixes, ovos e carne. Então, se você, pessoal, vai para o supermercado, compra um peixe, uma carne, tá? O pessoal dessas indústrias alimentícias, elas fazem uma produção em grande quantidade. Então, fica um pouco difícil o controle. Então, utiliza esse elemento aqui para combater que micro-organismos possam se proliferar. E se você ingerir esse alimento contaminado, você vai ter graves consequências, né? Você pode morrer por contaminação. Então, por isso que utiliza-se esse elemento aí para combater isso, né? Uma possível contaminação e futuramente uma infecção, ok? Quando depois de ingerido. Também é utilizado, pessoal, a radioatividade em falhas de peças metálicas e nas soldas, nas emendas aí das estruturas de aeronaves, tá?
Então, por exemplo, aí está falando dos aviões, mais especificamente das asas e turbinas. Então, pessoal, a gente sabe que acidente de avião é difícil de acontecer, mas quando acontece, é perda total, praticamente, né? E de vidas, né, que vão estar lá dentro desse dessa aeronave, certo? Também é utilizado para detectar se tem vazamento na distribuição de água, né? Ou seja, as tubulações. Ah, professora, eu tomo água mineral. Bem, mas a água ela vem de algum lugar e ela passa por tubulações. Então, se essas tubulações tiverem alguma rachadura, algum vazamento, vai haver o quê? A possibilidade de contaminação. E com isso, transportar doenças, certo? Também vai ser aplicado na esterilização de materiais cirúrgicos, tá? Como também de alguns materiais descartáveis, como luvas, seringas e gases. Gente, você vai fazer uma cirurgia para tirar algum problema que você tá. Já pensou você pegar uma infecção, né? Então, por isso que a radioatividade, no caso aí, seria também utilizado lasers, tá? Para fazer a desinfecção. Como também existe lasers usados na terapia para poder fazer regeneração de tecidos e na cicatrização, né? Existe, por exemplo, hoje em dia na estética, no caso as mulheres querem fazer depilação a laser para que aqueles pelinhos eles demorem e até chegar a um ponto de não nascer mais naquela área. É bem interessante, né? Tem meninos também, rapazes aí que estão fazendo o quê? A barba com a utilização de laser, para que fique bem feita e para que não possa haver o crescimento daquele pelo naquela área, certo? Então, pessoal, encerramos esse capítulo. Façam a atividade desse capítulo para quando for amanhã, na aula ao vivo, a gente fazer a correção e tirar dúvidas, certo? Então, finalmente a gente encerrou. Ficou um pouquinho longa, mas né, eu espero que tenha ficado uma aula boa, que vocês tenham entendido. No mais, qualquer dúvida pode me procurar no privado, certo? Beijo, beijo, tchau, tchau.